Uma linda história de amor entre vocês, os nossos comentaristas maravilhosos do Gazeta Esportiva. Seja muito bem-vindo, porque o nosso programa já está no ar nesta quente noite de inverno, trazendo muita informação, muita opinião para você que está do outro lado da telinha. Vem aqui dar um abraço. Beleza, nós estamos de volta com uma polêmica. Bom, deixa eu falar hoje oi pra eles, que eu acho que fica tão estranho começar falando sem falar oi pra vocês. Tudo bem, Garrafa? Tudo bom, Michele? Tudo bem, Alexandre? Beleza, Mimi. Então tá bom. Olha, é o seguinte, é a polêmica do dia, né? Em entrevista à revista francesa Soul Foot, concedida lá em 2018, mas publicada só este mês, o técnico português Jorge Jesus, do Flamengo, afirmou que os treinadores brasileiros estão ultrapassados. Olha a situação. Ele sustenta essa opinião, alegando que os colegas aqui no Brasil se escoram na qualidade individual dos jogadores, que resolvem os problemas táticos sozinhos, gerando menos necessidade de criar ideias coletivas. E hoje, lá no São Paulo, o Cuca, comandante do Tricolor Paulista, comentou essa declaração. Dá uma olhada. Tem muito a se evoluir, todos nós técnicos brasileiros. Isso aí vira e mexe, é falado, já ultrapassou, agora é a hora dos novos, enfim. É uma questão que eu prefiro ficar fora, mas eu não me sinto em forma alguma ultrapassado. Eu sigo tudo que é jogo, eu sigo tudo que é treinamento. Se você pegar um treinamento meu, ou de qualquer outro treinador brasileiro, ou da maioria, e comparar com os treinamentos que se tem lá fora, você não vai ver diferença. Hoje é tudo online, né? É tudo interligado. Você tenta jogar quanto mais próximo possível, você tenta fazer as coisas diferentes. O que muda em relação a um treinador e outro são estratégias. Muito bem, agora a gente quer saber a sua opinião sobre o assunto. Você acha que os técnicos brasileiros estão ultrapassados? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais, que a gente vai ler o seu comentário ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, e tem o WhatsApp também, mande aí o seu vídeo pra gente. Como chama aquele telespectador, Garrafa, que fala? Olá, Scott. Eu sou Scott, manda pra gente aí sua Hoje opinião. tá aqui o Silvestre, Scott, queremos sua mensagem daqui a pouco. Muito bem, então 99479-1633, 99479-1633, a gente tem o maior carinho por todos vocês telespectadores que mandam mensagens aqui, ó, tá chegando já aqui, ó, no meu celular, tá velhinho, mas tá bom. Silvestre e Garrafa, falem pra mim, vocês acham que, a pergunta da enquete aí, os treinadores brasileiros estão ultrapassados? Eu penso o seguinte, Michele, que toda forma de generalizar, ela é complicada. Não existe os brasileiros, os portugueses, os argentinos, né? Existem os técnicos de futebol, os bons, os ruins, os ultrapassados, os não ultrapassados. Então, o que disse o Jesus lá atrás, em 2018, o técnico do Flamengo, ele foi extremamente infeliz, né? A gente pode pegar um exemplo de um técnico português que pode estar ultrapassado, um técnico alemão que está ultrapassado, um técnico brasileiro. Quando essa forma de generalizar não me agrada. E o que se fala, você paga, né? Talvez ele não pensasse o ano passado que ele pudesse estar hoje aqui no Brasil, no momento que ele está sendo elogiado por todo mundo, pelo trabalho bem realizado, e aí vem essa declaração que ele deu há um ano atrás, que não pega legal para ele. Porque o Brasil o acolheu de uma forma extremamente positiva, reconhece o bom trabalho que ele está fazendo, e nem porque o Jesus está fazendo um bom trabalho, eu vou chegar aqui e falar, todos os técnicos portugueses são maravilhosos. Deve ter um bando de pé de rato lá, um bando de porcaria, eu não posso generalizar. Mas é verdade, né? Deve ter um bando de técnico ruim lá. O Jesus é um técnico bom. Tem um monte de cara ruim aqui, lá. E não respeitar a história do futebol brasileiro, quando você generaliza, você não respeita a história do futebol brasileiro. Né? Assino embaixo ele foi quase extremamente tudo que infeliz. você disse, tá falando, Garrafa, mas tem um fundinho de verdade. Tem técnico que se escora mesmo na capacidade técnica do jogador brasileiro ao longo da história. Isso tem mesmo. O jogador resolve o problema para mim, pronto. É uma vantagem, né, que o futebol brasileiro tinha, né, até outro dia, em relação ao restante do mundo, que se baseava muito na tática. Tem um fundinho de verdade o que disse o Jesus. Não vejo ele tão deselegante assim com a classe. Agora, não gosto da generalização, isso com certeza. Deselegante total, mas os jogadores brasileiros têm tanta qualidade assim? Vocês não vivem reclamando que hoje a safra de jogadores ela é muito inferior a antigamente? E aí essa informação dele
dele seria totalmente descabida, porque a nossa qualidade de jogadores é inferior à safra que nós tínhamos antigamente. Mas existem técnicos de ótima qualidade, de ótima capacidade dentro do futebol brasileiro. Tá aí o Fernando Diniz, que é de uma nova geração. O técnico Fábio Carille, como o técnico Fábio Carille, você pode falar que é ultrapassado. O cara é ele tem 1 ano e 8 meses de carreira, ele já ganhou um título brasileiro e é tricampeão paulista. É um cara que quando saiu do Corinthians, a nave embicou. Ele chegou, retomou, pôs a marca Corinthians no lugar devido. Mas não existe técnico que joga a camisa pra cima, escolham as 11 aí, vão pro jogo. É um simbolismo, claro, mas sempre se falou isso no futebol brasileiro. Não estou dizendo que é de todos os treinadores, mas de pelo menos alguns deles. Eu discordo completamente do português e a enquete é não. Ele tá completo. Como é que é a pergunta da enquete, né? Se eu concordo? Os treinadores brasileiros estão ultrapassados? Não. Não, porque generaliza. Exato. Bom, nessa madrugada teve a revanche da final da Copa América entre Brasil e Peru. Jogando num gramado horrível, a seleção do Tite deu a forra aos adversários e perdeu pelo placar mínimo. Tem que ter um campo melhor para jogar. Não pode ter um campo dele. Nós falávamos isso antes, Geninho. Não dá para ter um espetáculo num gramado desse. Dá para jogar de soccer ali, dá para jogar de tênis. Se tu ia fazer um passe mais cavado, a gente teve as 3 primeiras bolas que a gente foi inverter, 3 bolas longas, por quê? Porque não tinha precisão. Não é desculpa da derrota, porque foi para os dois. Só que um que procura mais jogar e outro que ele tem mais contato, ela diferencia. Então as pessoas responsáveis, a empresa responsável, está errada em cometer esse tipo de espetáculo numa situação. E eu também tenho a minha parcela, sim, porque daqui a pouco teria que estar cuidando antes. Juninho, nós conversamos antes e nós viemos. A PIT, mais especificamente, que é a coordenadora, precisa cuidar. Eu falei isso 2 dias atrás a eles. Precisa. Não dá pra falar do gramado e depois dar aquela, não estou reclamando, não estou dando uma desculpa. Deu uma desculpa sim. Deu uma desculpa falar do gramado, o gramado é ruim para os dois. O Tite devia reclamar dos adversários que a seleção brasileira enfrenta nos amistosos, com o peso que ele tem. Jogar novamente com o Peru, com a Colômbia, acrescenta absolutamente nada para a seleção brasileira. E num gramado horrível. O Tite deveria nos responder, pouca gente sabe, que o Igor Gomes do São Paulo está fazendo na seleção brasileira. Completando o treinamento. Completando o treinamento? Será que é só completando o treinamento, ou já pensando numa futura venda, que é um jogador do São Paulo, onde o presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e eu dizia, Michele, aqui no Gazeta Esportiva, a CBF estava dividida em 2 andares, entre Corinthians e São Paulo, e que agora ia ser mais São Paulo. Tá aí o Jardine, técnico da seleção pré-olímpica, tá aí o presidente da CBF, que tem o caboclo, uma ligação com o São Paulo, e tá aí o Juninho, que era do São Paulo. E antes, quando era o André Sanches, era a turma do Corinthians. Perfeito, correto, e não tem que ser turma de ninguém. Claro. Só que levar o Igor Gomes para a seleção brasileira para completar treinamento, o Tite devia falar, explicar o porquê. Porque estão dizendo que o Igor Gomes está praticamente vendido para a França. E é importante ter o jogador, né, com a camisa da seleção brasileira. E me surpreende muito o Tite, né, com esse tipo de situação dentro da seleção. Acho que esse é um problema que tem que ser discutido, e não um gramado. E um outro problema é o adversário que a seleção brasileira enfrenta e que o Tite não tem culpa, porque a seleção brasileira está vendida para empresários. Tá certo? Era, né, por vários anos. Então, ok. Mas o Tite devia falar, lamentavelmente, a seleção brasileira tem jogado com adversários aonde não se pode medir forças. E o técnico da seleção brasileira tem que olhar mais para o futebol brasileiro. Tem muita gente boa aqui. Quem resolveu a Copa América foi Cebolinha, jogador do Grêmio. Tem muito cara aí, só porque joga na Europa, David Neres. Pô, você tinha o Bruno Henrique do Flamengo comendo a bola no Campeonato Brasileiro. E o Tite insiste com o David Neres. Põe o Bruno Henrique pra jogar, tá mudando cara. os caras de posição também na seleção brasileira. Então, falar de gramado nesse momento, me desculpe. Mesmo falando que não foi desculpa, foi sim, tem algumas coisas mais importantes para serem discutidas na seleção brasileira. Aliás, me desculpe falar de seleção brasileira, porque também é um saco, não é só na Copa do Mundo. Enquanto a seleção estiver vendida para essa empresa aí que negocia os jogos lá no exterior, esquece, cara. O Brasil deveria se aproximar do povo, jogando aqui, nessas arenas novas, né? Trazendo esses jogadores que vão embora tão jovens lá para a Europa, para pelo menos fazer a graça para o público aqui perto da gente nos jogos amistosos. Assim você cria uma empatia. Mas enquanto existe o contrato, fazer o quê, né? Olha, você participa do programa com a gente pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos ver alguns comentários que chegaram para nós? Vamos lá. O Zambrito. Acho que os técnicos do Brasil não evoluíram como o futebol exige. Aqui nada se cria, só se copia. O Eli e o Fabiano de Suzano. A Eli e o Fabiano, né? O Dionísio. Sim, mas não são todos. O Jorge Jesus foi infeliz ao declarar isso publicamente.
Que mais? O Newton, se treinadores estão ultrapassados, eu não sei, mas eles precisam melhorar e muito, é verdade. Tem mais? Marsola, Cássio. O problema é o medo de perder o emprego, aí o técnico não inova. É o Cássio de Guarulhos. O Cássio Marzola. Queria ver o Jesus lá no Vasco da Gama, seria fazer o mesmo trabalho que o Luxemburgo está fazendo, né? Falar quando você está dirigindo o Flamengo, time milionário, é fácil. Né, Jesus? O erro dele foi ter generalizado. Bom, a noite de estreia de Mano Menezes no comando do Palmeiras dentro do Allianz Parque ganhou um outro protagonista. O atacante Luiz Adriano marcou 3 gols, roubou a cena e garantiu a vitória do Verdão diante do Fluminense numa partida adiada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sempre procurei nos lugares que passei me entregar de corpo e alma no meu trabalho com o maior respeito pela camisa que eu estou vestindo. Vai ser assim aqui do Palmeiras. Era importante iniciar bem, né? Estamos voltando para a nossa casa depois de uma eliminação. Essas coisas deixam o torcedor um pouco apreensivo e a gente precisava transmitir essa tranquilidade o mais rápido possível. Mais do que merecidos para Luiz Adriano. Um jogador do Palmeiras não balançava a rede 3 vezes no mesmo jogo há 1 ano e 4 meses. O último tinha sido Borja, ano passado, contra o Júnior de Barranquilha pela Copa Libertadores da América. E foi apenas a 4ª vez na carreira que Luiz Adriano conseguiu um hat-trick. Penso que a gente falar de um centroavante que fez 3 gols no jogo, de um jogo que terminou 3-0, é chover no molhado, né? É importante para ele fazer. A bola chegou para o centroavante, também essa é outra coisa importantíssima que a equipe precisa oferecer quando se joga com o centroavante. Chegou hoje muitas bolas e eu pude aproveitar esses momentos, então fico muito feliz, a equipe está trabalhando bem a bola e então com esse trabalho aí a bola vai chegar na frente. Bom, eu, Garrafa e Gavini transmitimos ontem esse jogo ao vivo no YouTube, no Facebook, no site gazetesportiva.com. Eu gostei muito do começo do jogo, do Palmeiras, viu, Garrafa? O Palmeiras indo pra dentro, pra cima, já construindo, com muito apetite, 1 chance, 2 chances, faz o gol no comecinho, aí pronto. Voltou a ser o Palmeiras, vou usar o mesmo critério para criticar. Voltou a ser o Palmeiras do Felipão. Recuou, botou o time lá atrás, enfiou linha de 4, linha de 5, não sei o quê. E o Fluminense, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, poderia ter incomodado o Palmeiras. Quase fez um gol ali, deu pra ver, inclusive, né? Aí, no segundo tempo, o Palmeiras voltou a jogar o futebol que dele se espera, né? Pode ser um futebol de contra-ataque, mas com eficiência, com velocidade, com mais volume de jogo. Aí o Palmeiras construiu 2-3-0, que deveria ter feito já no primeiro tempo. Pelo menos o Mano disse que não era a ideia recuar o time. Aconteceu. Ele não gosta que esse tipo de situação mas se ele repita. não é um treinador retranqueiro? Não, ele não é retranqueiro. Ele joga de contra-ataque, mas ele gosta de construir as jogadas com toque de bola, com velocidade, não ligação direta. E ele entende, assim como eu, que o Palmeiras voltou muito, se enfiou muito dentro da área depois que fez 1-0. E ele tem razão, e foi importante ele ter feito essa leitura, né? Sem querer jogar a responsabilidade dos jogadores que cumpriram bem o seu papel, até por esse processo de transição, a gente entende a saída de um treinador e a chegada de outro, mesmo que teve esse momento, esse relapso aí de se recuar para uma equipe extremamente fragilizada como é o Fluminense, o Palmeiras cumpriu muito e muito bem o seu papel e para mim não é nenhuma surpresa, falava ontem aqui com a Michelle e com o Miller, Palmeiras, no meu ponto de vista, tem um dos melhores técnicos do país e deve bater 9 pontos nos 3 primeiros jogos. 6 já estão na caixa, 6 já estão na conta. Né? E agora aí, pega o Cruzeiro. Crise, acabou a crise, já acabou a crise, hein? Já na chegada do show de bola, o Gavini já foi entrevistando aqui no Gazeta também. O pessoal, né? Não, veja bem, tal, Mano Menezes. Não ganhava o pessoal desde saiu a Copa América. Agora ganhou, 3 gols. Vai ganhar o próximo. Não ganhava de virada desde que o Felipão assumiu o time. Aqui não é também para depreciar o trabalho do Felipão, mas é só um fato, Você né? também tá pegando no pé. A torcida saiu apaixonada pelo Mano Menezes e futebol é resultado. 3-0. Calma, não exagera também. Não. Mas saiu apaixonada pelo Mano. Sim. Não, porque no futebol tem um componente de infantilidade, monstro, do qual eu faço parte também, né? Oh, ele trabalhou no Corinthians, aquele não pisa. Verde eu não visto. Palmeiras 36 pontos contra 39 do Cruzeiro e 37 do Santos. Olha só o que esses 6 pontos fizeram com o Palmeiras. Vai enfrentar o Cruzeiro e Flamengo e Santos se matam, né? No sábado.
Então, o Palmeiras pode terminar a rodada com o mesmo número de pontos do líder. Sim. E aí, será um amor eterno com o técnico Não, Mano mas Menezes. ainda não tá apaixonada a torcida. Tá. E o Mano tá fazendo um mas já esforço, estão piscando, né? já estão flertando, sabe? Aquela coisinha tão. aí, não vai? Já Passando a mão no cabelo, né? Mulher Como diz é que passa a mão no você cabelo, que observou né? bem, né, Garrafa? Ele tá Não é assim. botando Mulher uma passa- roupinha mais sensual, Isso, né? Perfume. Se veste de já verde. começou aquele perfume, entendeu? A mulher disse que a mulher passa a mão, uma mulher passou a mão no cabelo é sintoma. Não sei se é verdade. É sintoma verdade? do quê? De que tá dando dando uma brecha. trela. Tá Sim. interessante. Tá dando Isso, assim, trela, sabe? Que deu uma brecha, entendeu? E se dá aquela cruzadinha de perna, melhor ainda. Entre torcida Não, e assim, do Palmeiras e Mano, tá rolando um flerte já. Se o já. corpo tá inclinado é porque tem interesse. Se o corpo tá virado pra Olha você aí. é É porque isso tem aí, interesse. é isso aí. Se agora sim, se vamos por Cruzou o braço. a gente tá num bar, cruzei o braço, virei pra cá, Ou cruzou a perna pra lá, né? Tenho Você falado bloqueou, muito isso, bloqueou. Linguagem tenho falado corporal. muito isso pro Silvestre, agora que ele está livre. Falei, descruza o braço, Silvestre, fique mais à vontade. Abra mais o seu espectro. Agora, eu sinto que o Mano Menezes está mais interessado na torcida do Palmeiras nesse momento do que a torcida do Palmeiras nele. Mas é uma questão de Não, a torcida tempo. do Palmeiras só tá de olho no Mano. E o Mano tá tendo que fazer todo um carinho, mandar flores. Mano mandar está tudo seduzindo. mais. Tá. Usa a camisa, entendeu? Tá, tá Agora, muito bem. só uma pergunta rapidinho, diretor. Peraí. Deu pra notar a mudança no futebol? Não, dá sim. Aí deu. Ainda é Os cedo. dois estilos? Ainda é cedo. O estilo do Mano, ele não é aquele muito diferente do Sim. técnico Luiz Felipe Scolari. Ele tem uma proposta muito parecida, uma Mas o proposta futebol de feio, contra-ataque. todo mundo falava mas do Felipão, o Mano tem sumiu. mais repertório. Tá. São 3 gols, né, Michele? São 3 gols. Não, mas para mais o resumir, outro quatro. um gosta de fazer isso. A Cinco bola gols. sai daqui de trás e vai lá pra frente rápido, do jeito que for. O Mano prefere ficar aqui atrás e levar a A bola vai bola com um trabalhando, pouco mais de vai qualidade. virando Vai. o jogo, é isso aí. Chegou a hora do nosso giro de notícias. Vem com a gente. Onde tá? A gente começa falando do Mundial de Basquete Masculino. A seleção dos Estados Unidos foi eliminada. Gente, seleção de basquete dos Estados Unidos eliminada pela França Banana nas comendo quartas macaco. de final da competição. Quer dizer, hecatombe, fim do mundo, sinal dos tempos. Após ser derrotada por 79-89, esse resultado marca o fim de uma era, né? De uma invencibilidade de 13 anos e 48 jogos dos norte-americanos em partidas válidas por campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. Não se fazem mais jogadores de basquete americanos como antigamente. Importante destacar que o time da terra do Tio Sam não contava com seus principais jogadores nessa competição. Mas lá qualquer um joga bem pra caramba. não, mas- Lá eles sempre fazem isso, eles jogam com os jogadores universitários, a maioria das competições, E às vezes ganham até a tudo, né? Olimpíada. Tudo, imagina, os caras de 3 metros de altura. Olha, Christopher Henrique, que isso, Chile? Empresário do goleiro da seleção belga e do Real Madrid, assim, do Courtois, foi preso hoje na Bélgica numa operação. Não tem musiquinha de fundo para colocar? A nossa musiquinha? Não. Numa operação do Ministério Público local que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e corrupção na transferência de jogadores. Pelo menos, por enquanto, o nome do guarda-metas merengue não aparece nas investigações. Ixi, a coisa tá O feia. bicho tá pegando. Ontem a gente falou aqui no Giro de Notícias que o Michael Schumacher foi levado para um hospital em Paris sob um forte esquema de segurança. Especulava-se inicialmente que o ex-piloto estava tratando problemas cardíacos, mas, segundo o jornal Le Parisien, o heptacampeão mundial de Fórmula 1, na verdade, estaria passando por um tratamento experimental com células-tronco para reduzir as sequelas de um acidente sofrido em 2013, quando ele praticava esqui. Ainda de acordo com essa publicação francesa, o Schumacher, de 50 anos, está consciente e deve voltar para casa entre hoje e amanhã. O bicho tá pegando pelos lados. Não tem uma música que toca na hora do giro ou eu tô ficando louca? Não sei, bicho. É uma boa pergunta. Ontem não Eu teve? posso simular uma pra você. Tem uma música, gente. Não fica assim, ó, silêncio. Silêncio. Viu, Chile? Tem uma música. O bicho tá pegando pelos lados da Toca da Raposa. Um grupo de torcedores protestou hoje na porta do Centro de Treinamentos do Cruzeiro contra a diretoria e jogadores pelo mau momento da equipe no Campeonato Brasileiro. Os manifestantes apoiaram o treinador e Rogério Ceni, apoiaram o Rogério Ceni também, pediram a saída de vários jogadores, entre eles o Thiago Neves, que já reclamou lá na semana passada do Rogério Ceni, o Edilson, e o time mineiro é o primeiro fora da zona do rebaixamento do Brasileirão. Justo? Não, eu acho que a torcida está no seu direito, mas não de reclamar na porta de CT, acho que tem que reclamar no estádio. E o presidente do Cruzeiro, Michele Silvestre, ele disse que ele está sendo pressionado também, mas deu carta branca para o Rogério Ceni. Ou seja, aí coisas novas virão no Cruzeiro, né? E tendo o apoio da torcida, que sempre tem uma certa influência, os organizados, né? Fica mais fácil para o Rogério limpar a área.
Beleza. E o Palmeiras não cumpriu a promessa de tirar a tela de proteção, gente, que atrapalhava a vista da torcida. Não, porque o Ministério Público acabou liberando, inclusive. Representantes do Procon compareceram ontem ao estádio palmeirense, constataram que o problema persiste. Em uma reunião com o representante do clube, ficou acertado que a rede será substituída por outra de material mais adequado. Então, continua a rede lá. Mas devia já ter sido substituída, ou então não vender. Ou então não vender. Olha que legal ver o jogo daquele jeito. É ridículo, mas alegaram que isso aí acontece. Isso aí só acontece, e eu falo porque eu já estive lá várias vezes nesse horário. Em jogo à tarde, 4 horas, e por uns 10, 15 minutos que o sol bate bem naquele cantinho. Mas daí? É a hora que sai o gol. Eu só estou dizendo que foi a justificativa que usaram à época. Não há justificativa, o Palmeiras tem que corrigir isso e tem que cumprir o que foi determinado pela justiça. Daqui a pouquinho, essa rede, que isso, gente? Daqui a pouquinho tem a final da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Internacional na Arena da Baixada. Os donos da casa buscam um título inédito, enquanto o Colorado quer o bicampeonato. Após a classificação heróica para a final da Copa do Brasil, onde derrotou o Grêmio nos pênaltis, o Atlético Paranaense recebe hoje o Internacional na Arena do Furacão, com o pensamento de conquistar o inédito título na galeria do clube. E a final é o momento que todo profissional se prepara e vive, né, a sua carreira buscando. Então, agora é hora de ter prazer, de poder aproveitar o máximo possível, né, tentar coroar esse trabalho bonito com o título. A expectativa para hoje é de casa cheia, com mais de 40 mil torcedores na arena. Estou trazendo 15 pessoas do Rio, né, familiares, para vir assistir. Uma decisão como essa, um título que o clube ainda não tem, né? Vai ser um grande jogo, eu estou muito preparado, estou muito focado. Thiago Nunes deve escalar o Atlético com Santos, Kelvin, Robson Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo, Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini, Nicão, Rony e Marco Ruben. Pelo Internacional, a busca é pelo bicampeonato da Copa do Brasil, já que o Colorado venceu a competição em 1992. O time treinou ontem à noite na Arena da Baixada e fez o tal reconhecimento do gramado artificial do palco da partida de logo mais. A gente sabe que é diferente, mas independente disso a gente tem que pensar em fazer o nosso jogo, independente do gramado, fazer o que a gente vem fazendo, principalmente na Copa do Brasil, né? Sabendo jogar cada jogo. É diferente, só que a gente está tão focado e preparado, e a gente sabe que o grande diferencial é neutralizar a equipe do Atlético Paranaense. Então, nosso grande duelo é com a equipe do Atlético. Porque lá tem grandes jogadores, tem uma equipe bem montada na mão do treinador. O Dair Hellman deve escalar o Inter com Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Nico Lopes. Na frente, Paulo Guerreiro. Há tempo, Silvestre e Michele, eu não via uma final de Copa do Brasil tão equilibrada. O Internacional ele cresceu muito dentro da competição, o Guerreiro está jogando fino da bola, não é? E esse time do Atlético é muito ajeitado pelo Thiago Nunes, é um time muito acertadinho. Essa história de gramado sintético, o futebol está tão Nutella, todo mundo está acostumado com o mesmo tipo de gramado, o mesmo tamanho de campo, e num passado não tão distante assim, padrões, você ia jogar no estádio da Fonte Nova, o estádio ele tinha aquela grama alta, e aí valia o fator casa. Se é permitido o gramado com grama mista ou sintética, o Atlético está na dele, é um problema do Internacional, tem que ir lá e jogar. Se está valendo, tem que ser assim, e eu sou favorável para que cada um tenha uma característica. Eu também. Né? Você gosta de padrãozinho, tal, tudo igualzinho, a rede tem que ser igual, puxa para lá, puxa para cá. Pô, tinha o gol caixote no estádio, o véu de noiva no outro, o gramado mais alto lá, o campo mais largo no Serra Dourada, aqui mais fechadinho. Já é começar a dar desculpa para uma coisa que não tem. Agora, e o Atlético ele tem a vantagem de jogar no campo sintético, mas ele tem também a desvantagem quando ele vai pro gramado natural. Então, né? Cada um na sua. Não tá na regra? Ganha hoje, perde amanhã. O próximo adversário do Coringão, do Chico Lang, no Campeonato Brasileiro, é o Fluminense. Esse que jogou contra o Palmeiras e que tomou 3. Está seriamente ameaçado pelo rebaixamento. Pois é, no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. E que vendeu o mando.
Mas o time que hoje preocupa os corintianos é o Tianjin Teda, da China. Como assim, Michele? O Jonas Campos explica melhor essa história pra gente. Ê, mundo doido esse da bola. E aí, professor, tem negócio da China pintando pro ano que vem? Por enquanto, o staff do técnico, o empresário e o Corinthians negam qualquer tipo de negociação com o Tianjin Teda, que seria o clube chinês interessado em Fábio Carille. O treinador visivelmente segue bastante focado por aqui. Hoje, cheio de disposição, ele comandou um trabalho tático e um treino de finalizações que teve a presença de Mauro Bozelli trabalhando sem restrições. O centroavante argentino ficou fora do último jogo devido a um problema no tornozelo, mas parece recuperado. O meia Pedrinho, que defendeu a seleção olímpica, também voltou a participar de atividades no gramado, assim como o chileno Arauz. Wagner e Sornosa, que estavam com as seleções principais de Brasil e Equador, são aguardados até sexta-feira. Por outro lado, Cleison, que está suspenso da próxima partida, e o zagueiro Manuel ficaram na academia para um trabalho de fortalecimento muscular, e o lateral esquerdo Danilo Avelar segue em tratamento por conta de um incômodo na coxa esquerda. O jogador é dúvida para o confronto de domingo contra o Fluminense. Se Avelar não jogar, Carlos Augusto é o substituto imediato. Para a vaga de Cleison, Jadson pode ganhar mais uma oportunidade entre os titulares. O camisa 10 mostrou categoria no treinamento. O susto do dia ficou por conta de Wagner Love, que caiu no chão após uma dividida, mas levantou, sorriu e parece não preocupar. O artilheiro do time na temporada, com 11 gols ao lado de Gustavo, falou ontem sobre o duelo contra o Fluminense, que não será no Maracanã, e sim em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Eu acho que esse negócio de jogar em outro campo, para mim, é muito relativo. Acho que pressão, qualquer lugar que você for jogar, o Corinthians for jogar, vai ter pressão, e todo mundo vai querer correr contra o Corinthians. Eu acredito que o Fluminense vai querer impor seu ritmo, até porque está numa situação difícil do campeonato. Talvez não vai ter tanto o apoio da sua torcida. Pode ser que a gente tire proveito disso? Sim, talvez. Praticamente um campo neutro, onde as duas equipes vão em busca do resultado positivo. É o Timão caminhando em busca de algo maior no Brasileiro e na Sul-Americana. E pode ficar tranquilo, torcedor. Os próximos passos do professor, pelo menos por enquanto, ainda serão por aqui. Bom, o Corinthians ele tem que buscar esses pontos com o Fluminense, perdeu pontos importantes em casa para continuar na parte alta da tabela. Sobre a saída do Carille, conversei com o Jonas e com o Salazar, que acompanha o Corinthians mais de perto, né? Essa proposta não chegou para ninguém, como eles disseram. Só entendo que se ela, caso se confirme, o Carille como profissional tem todo o direito de buscar o melhor para ele e será uma proposta boa apenas no aspecto financeiro. Profissionalmente, não será uma boa para o Carille, eu entendo que para o Corinthians também não, Silvestre. Cada um faz o que quer da vida. Só que se eu fosse o Carille, eu sequer teria voltado para o Corinthians. Já estava ganhando muito dinheiro lá fora, volta para o Corinthians, fecha um pouco do próprio mercado aqui, porque fica muito identificado com o Corinthians. E aí pode pintar essa oportunidade de voltar para... Não sei, prefiro seguir um rumo, uma outra estratégia, mas enfim, ele é dono do próprio nariz. Bom, no São Paulo, o técnico Cuca ganhou 8 reforços para o confronto deste domingo contra o CSA no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E o Silvestre foi ao CCT da Barra Funda para tentar descobrir como que o treinador são paulino vai aproveitar toda essa turma que está voltando. Fortalecimento muscular pela manhã, à tarde treino tático fechado para a imprensa. É o professor Cuca tentando montar esse São Paulo para o jogo contra o CSA, final de semana que vem no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, aguardando o retorno de vários jogadores importantes que andaram machucados. Mas a galera, pelo jeito, recuperou a saúde. Eu não diria mais saudável, né? Mas mais forte com certeza, com peças importantes que retornam. Agora, eles têm que atingir um nível de jogo, né? E que o tempo passou sem eles estarem jogando. Treino é uma coisa e o jogo é outra, né? Tanta gente machucada assim não dá. E olha que pode ser pior, e foi o tricolor que o diga. Mas essa fase já está passando. Você pode até perder jogadores, o que é normal, mas o anormal é você perder todos de um setor, né? Nós estamos há 3 jogos sem fazer gol.
mas a gente perdeu os jogadores que estão mais habituados a fazer gol. O Pablo faz, o Pato faz, o Toró faz gol, perdemos o Hernanes, que também é um finalizador. Então pronto, é só botar esses caras aí pra jogar e pimba! Bingo! Problema resolvido! Eu acho difícil você contar com os 4 já sem um ritmo de jogo para um calor como a gente tem passado aqui e vai estar no domingo. Então é isso que a gente tem que pensar bem com calma para não correr outros riscos de lesão, para fazer as coisas direito e dar uma embalada agora aí nessa sequência. Tem também as voltas do Antony, que estava na seleção olímpica, e do Daniel Alves, que retorna amanhã da principal, inteirinho, 100%. Ele jogou a última partida, vai fazer uma semana em relação ao jogo que vem, então ele vai chegar numa condição boa para a gente poder aproveitar. Quanto aos que frequentaram juntos o departamento médico e que hoje trabalham finalmente ao ar livre, Cuca não vê a hora de colocá-los juntinhos no campo em dia de jogo. Tem tudo para crescer de produção, fazer um bom jogo, né? Acabar esse turno da melhor forma possível, com uma vitória, atingindo aí 34 pontos, que não é o que a gente almejava, mas te deixa entre os 4, 5 primeiros e na alça de mira dos líderes, né? São Paulo tem um jogo que não dá para pensar em outro resultado que não venha a ser a vitória. CSA em casa, não vence a 3 jogos. E me estranha o Cuca reclamar um pouco de falta de tempo. Isso é comum no futebol brasileiro. Não vou ter tempo de ajustar. Os treinadores brasileiros estão acostumados a treinar no vestiário e na preleção. Porque volta e meia estão em 3 competições, São Paulo está só no Campeonato Brasileiro, e é verdade que perdeu esses jogadores que voltam agora. É na conversa, Cuca, é na conversa, não tem nega. O que colocar em campo tem que dar resultado e bater o CSA. E aí simplifica, Cuca. Uma sugestão. Não inventa o Daniel Alves de camisa 10 livre pelo campo inteiro. Coloca ele na direita, não precisa ser lateral, mas pela meia direita, na segunda linha, né? Aí você simplifica. Arrozinho com feijão. Muito bem. Quem será o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro? Flamengo e Santos vão responder essa questão sábado no Maracanã, quando fazem o confronto direto pela ponta da tabela. Muita gente está apontando o rubro-negro carioca como favorito, mas lá na Baixada Santista o pessoal discorda completamente desse ponto de vista. Um dos líderes do Santos, Carlos Sanches, se incomoda com a desconfiança de parte da imprensa e da torcida. O uruguaio afirma que ninguém acredita no Peixe, mas o elenco não abre mão do sonho de conquistar o Campeonato Brasileiro após 15 anos. Ninguém acredita que Santos vai lutar até o final. Isso se olha, se escuta em todos lados que Santos va a caer y nosotros la confianza que tenemos es al revés de lo que la gente piensa, ¿no? Que nosotros vamos a luchar, estamos con muchas ganas de conseguir cosas importantes y estamos en un momento que solo pensamos en el Brasileirão y no hay otra forma. Nosotros mismos tenemos que alimentar de esa ilusión que tenemos de poder luchar el Brasileirão. Sabemos que no hemos tenido grandes contrataciones, pero los jugadores que hay tienen muchas ganas de conseguir algo importante y estamos para eso y poder conquistar algo importante para Santos después de tanto tiempo sería para nosotros muy bueno y jugamos con esa ilusión todos los juegos. O técnico Jorge Sampaoli está preocupado com o fator psicológico do elenco. O técnico acredita que o time tem oscilado muito durante os jogos. O objetivo é fazer com que o time tenha uma partida boa nos 90 minutos para vencer o Flamengo sábado no Maracanã e retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Sanches defende que o Santos ataque o Flamengo, sem medo. As equipes têm o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. No podemos pensar en solo defender el ataque de Flamengo, también a veces defendés atacando a Flamengo, entonces va a ser un gran duelo. Tenemos los dos chinos, tenemos grandes jugadores que pueden
hacer la diferencia y nada, esperemos que nosotros estemos a la altura del partido y poder conquistar, como te digo, los 3 puntos, que siempre es la idea que Santos tiene, salir en cada juego, en cada campo a conquistar los 3 puntos. A veces tenés buen día, a veces no tenés, pero siempre con la certeza de luchar cada partido como si fuera el último. Vocês pensam que os caras não assistem a gente? O Santos falou, tá todo mundo dizendo aí que o Santos não vai lutar até o final. O senhor. Mas tem que assistir, mas tem que assistir e prestar atenção no que a gente fala. Eu não disse que vocês não vão lutar até o final. Eu disse que dificilmente o Santos tem uma força, uma quantidade de jogadores, um fôlego para conseguir chegar de igual para igual com o Flamengo ou com o Palmeiras. Porque faltam 19. O São Paulo não desce pro garrafa, não adianta. O São Paulo não desce. Não, a questão não é essa. Eu acho que e outra coisa, essa história de que o Santos tem que atacar o Flamengo o tempo todo, cuidado para não tomar um sacode. O Santos tem que sim jogar de igual para igual com o Flamengo, mas tem que ter uma estratégia defensiva. Já tomou de 4 do Filipão, que é retranqueiro. O Palmeiras botou 3 volantes lá para jogar e apanhou. Presta atenção. Tomou de 4. Time grande contra time grande. Já tomou de 4 do Filipão. Time grande contra time grande. Tô avisando aqui. Time grande contra time grande. Tomou de 4 do Flamengo. Tomou de 4 do Mirassol, vai jogar com o Flamengo. Eu acho que é outra coisa. Eu acho que tem que atacar sim. Silvestre, tem que atacar sim. Concordo, o Santos tem essa proposta, esse clássico, DNA, cara. Mas tem que ter cuidado. É clássico, tem que ter cuidado. O Palmeiras foi jogar lá com o Flamengo, parecia Você acha que tem que ir, adeus dará. Parecia o 15 de Tem que Jaú, jogar cara. que nem índio, tem que jogar que nem índio. Não, vamos pra claro um que abraço não, pro Gaiteiro. mas tem que ter coragem, velho. A coragem, tem que bater de frente. Tem que ter inteligência. O elenco do Santos não é tão capacitado quanto o do Palmeiras. Tem que ter inteligência, saber a hora de atacar e a hora de defender. Tem um técnico criativo e ousado que passa do limite às vezes. Mas não tem essa, cara. Não tem essa. Você acha que tem que ir que nem índio? Não é que nem índio. Eu acho que você tem que ir, você tem que atacar e tem que saber a hora de defender. Claro. Ok, então tudo bem, concordou comigo. Mas não pode jogar com medo. Eu vou ficar na defesinha por uma bola. O senhor ouviu eu falar medo? Você deu a entender. O senhor entendeu errado. O senhor está que nem o Santos. O senhor está que nem o Santos, entendendo errado. Eu sou a favor do futebol audacioso, corajoso, ainda mais quando estamos colocando frente a frente 2 camisas de peso. Sem responsabilidade. Tem que jogar com o Flamengo como líder. Um pouquinho de irresponsabilidade é bom pra caramba. Uma pitadinha. Vale pra tudo. Uma pitadinha, mas não uma caneca cheia. Então, tudo bem. Um pouco de bom senso, então, na irresponsabilidade. Os índios estão reclamando, falando que você não sabe jogar futebol. Não, nada a ver. Atacar que nem índio. Índio joga sem compromisso nenhum. Quem disse? Estratégia orgânica. Estratégia orgânica. Você entendeu o simbólico, a Michele também entendeu. Vocês estão querendo aqui me fritar os dois, não vão conseguir. A tribo tá ligando. Os índios têm coisa mais importante pra fazer. Eu vou te levar pra fazer uma matéria lá em Parelheiros, na tribo dos meus amigos lá, cara. Lá em Parelheiros. Vocês estão querendo jogar contra os índios. Bota ele, né? Escala ele, né? Eu tenho o contato do cacique. Tá bom. Eu vou passar agora no grupo, juro por Deus. E é verdade, gente. Você sabe disso, que no dia do índio, vocês vão estourar o programa. Eu passei a pauta pra você. Passei a pauta. Olha, depois de quase 3... Eu vou passar no grupo agora. Depois de quase 3 meses sem vencer no Campeonato Brasileiro, a segunda vitória consecutiva é uma bela injeção. Eles estão se batendo aqui, uma injeção de ânimo pro Palmeiras. A meta agora é manter o embalo contra o Cruzeiro para seguir vivo na briga pelo título do Brasileirão. Depois da segunda vitória seguida sob o comando de Mano Menezes, o Palmeiras está de volta ao trabalho. Quem foi titular na véspera contra o Fluminense ficou na academia. No campo, algumas novidades, como Zé Rafael, de volta aos treinos após ficar 3 dias em observação por causa da concussão que sofreu contra o Goiás, e Angulo, que estava defendendo a seleção colombiana. O mais importante para a torcida do Verdão é que em apenas 2 jogos sob o comando do treinador que substituiu o Filipão, já é possível ver uma mudança importante na forma de jogar do time. O pessoal, de um modo geral, me achava mais do mesmo. Eu penso que uma análise um pouco mais profunda de futebol é capaz de estabelecer diferenças na maneira das minhas equipes jogar em relação àquilo que estava sendo executado. E olha que Mano Menezes ainda não teve à disposição todo o elenco do Palmeiras nos jogos em que dirigiu o clube. O goleiro Everton e o zagueiro Gustavo Gomes, por exemplo, estavam defendendo as seleções do Brasil e do Paraguai, respectivamente, e só se reapresentam amanhã aqui na academia.
O goleiro Everton, segundo disse o treinador, continua sendo o titular do Palmeiras. Ele revezou o Jailson e o Fernando Praz nos 2 primeiros jogos dirigidos por ele, por um acordo feito antes da chegada do treinador. Não sei se vou manter essa condição para frente. Vamos analisar bem. Tá? E Everton é o titular da equipe. Vamos manter essa ideia quando ele retornar. Ele é o titular da equipe. Não vamos penalizar um jogador que foi para a seleção brasileira, não tem sentido nenhum. E assim, Mano Menezes vai levando os seus primeiros dias de trabalho no Palmeiras. Uma construção que ele espera ser tão vencedora como foi em outros clubes que passou. O próximo desafio, aliás, será contra o Cruzeiro, último clube treinado por ele. É tentar vencê-los no sábado, para tentar fazer a 3ª vitória consecutiva, que para nós seria, né, muito bom nesse último jogo do primeiro turno. Comparado com os números do ano passado, já está se chegando a um primeiro turno melhor, o que dá esperança e cria a ideia de que é possível, e vamos acreditar nesse sonho, vamos trabalhar muito para isso. No último domingo, Mesa Redonda apresentou uma entrevista exclusiva com o Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras. Vamos agora rever as declarações bombásticas dele, fazendo referência a Leila Pereira e ao José Roberto Lamáquia, donos da Crefisa, a maior patrocinadora do clube. Durante os 2 anos que eu convivi com esse casal, tiveram algumas situações extremamente desagradáveis, deselegantes e extremamente uma má educação muito grande em relação ao clube. Nunca tive que externar isso porque tratei tudo internamente. Eu sempre defendo o Palmeiras, enquanto presidente, e todos os nossos parceiros da melhor maneira possível, obviamente nunca deixando nenhum parceiro se sobrepor ao clube. A quantidade de dinheiro que esse casal tem é uma coisa realmente fora da normalidade. Discordo plenamente quando alguém fala que a camisa do Palmeiras não vale os milhões que eles pagam. Eu acho que vale quanto se paga. Se alguém está pagando, tem algum interesse em estar pagando, ou porque está tendo um retorno no seu negócio que compensa, ou porque está tendo um retorno de satisfação pessoal que compensa. Não importa, eu acho que o Palmeiras é um clube gigante, acho que o patrocínio está exatamente do tamanho que tem que ser mesmo. Patrocinador não é cogestor. Patrocinador tem que ter respeito, tem que aparecer da melhor maneira possível e das maneiras mais positivas possíveis, para que a marca do patrocinador cresça junto com a marca do clube. Eu diria que eu tenho personalidade forte, e eu diria que o marido dela também tem uma personalidade muito, muito forte, e ele tem uma maneira de ser, talvez pela quantidade de dinheiro que tenha, talvez pelo tipo de negócio que ele toque, etc. Ele está acostumado a chegar e dar ordem aonde ele chega e chega mandando. Mas no Palmeiras não foi assim, e comigo na presidência não seria assim nunca. Ele encerra essa resposta e ele é muito claro, houve um choque. Né? Ele não aceitava algumas imposições feitas pelo patrocinador, era um direito dele, talvez o Gagliotti aceite. Lamento muito que egos, vaidades e essa insanidade por poder prejudique o Palmeiras, porque o Palmeiras está forte do jeito que está e poderia estar mais forte, em dobro, né? Já se conectou com as nossas redes sociais? Não? Então anote aí no celular. Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, e o canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Gente, vamos chegar a 300 mil aí no Gazeta Esportiva? Questão de tempo, hein? Deixa o recadinho na nossa comunidade. Quanto será que tá? 291 mil. Sério? Vamos na churrascaria? Vamos na Prazeres da Carne? Quando? Agora? Já Não, nesse minuto? Quando atingir 300 mil, vamos pegar 5 internautas, 5 ou 4? Vamos antecipar, vai. 5 e vamos lá na Prazeres da Carne, beleza? Então vamos combinar e a gente leva a nossa turma aqui toda e vocês, mas tem que deixar um recado na nossa comunidade. 281 mil, faltam 19 mil. Então falta mas muito, é rapidinho, que nada. Vamos lá, se inscreva no nosso canal. Mais comentários, #Gazeta Esportiva.
Cledson, os técnicos brasileiros em geral não estão ultrapassados. Ele é de Belém do Pará. Valeu, beijo. Eu acho que alguns estão ultrapassados, inclusive o nosso maior treinador da seleção brasileira falou, o Adenor, ó, seu xará. E o Paulo, a única maneira de provar se está ou não ultrapassado, basta ganhar do Flamengo. Boa, vamos ver, né? E, Johnny, concordo com o Cuca, não acho que os treinadores daqui fazem tão diferente dos treinadores de fora. Vídeos de WhatsApp. Boa noite, Gazeta. Não tem técnico ultrapassado. Tem uns técnicos que se escora também, né? Mas ultrapassado jamais. Aqui é o João Paulo de Praia Grande. Um abraço. Menina. Vai, São Paulo. Boa noite, Michele. Garrafa, Silvestre, Antônio Scott de Santo André. Garrafa, estou aqui. Na minha opinião, o treinador brasileiro não está ultrapassado, não. Ok? Michele, aqui é o Vanderlei de São Paulo. Todos os técnicos do Brasil estão ultrapassados, menos o Carille do Corinthians. Vai, Corinthians! Adorei, valeu, Scott. Obrigado, Scott. Scott, por que você grava assim, ó? Tipo assim. É estilo. Adorei, adoro, gosto muito. Resultado da nossa enquete, a gente perguntou no começo do programa se você acha que os técnicos brasileiros são ultrapassados e deu o quê? Sim. 69% dos votos. E hoje encerramos o programa mandando um beijão para Amanda Silva, editora de imagens, que está fazendo aniversário hoje. Um beijo grande, Amandinha.